Capítulo 2. A raiz da inquietude, o labirinto do desejo. Você já parou para observar como a sua mente funciona logo após conquistar algo que desejava muito? Seja um novo emprego, um relacionamento, um objeto de consumo ou mesmo um elogio. A euforia inicial é inegável, mas, pouco tempo depois, um novo vazio surge. Uma nova necessidade se instala. Parece que estamos sempre correndo atrás de uma linha de chegada que se move cada vez que nos aproximamos dela. Por que a satisfação plena parece ser um horizonte inalcançável? O budismo nos ensina que a causa disso não está no que nos falta, mas na forma como desejamos. Neste segundo capítulo, vamos explorar a segunda nobre verdade e entender por que o desejo mal direcionado é o combustível da nossa angústia. Mas antes de revelarmos como quebrar esse ciclo, se você sentiu que o primeiro capítulo abriu seus olhos, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Sua presença aqui é o que permite que estas sementes de paz cheguem a mais pessoas. Ao clicar no like, você afirma o seu compromisso com a sua própria evolução. O Buda identificou que a causa do sofrimento é o Tanya, uma palavra em Pali que significa sede ou anseio fervoroso. Não se trata de não ter objetivos ou necessidades básicas, mas sim daquela sede insaciável que nos faz acreditar que a nossa felicidade depende de algo externo e futuro. Vivemos em um estado de quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Quando eu encontrar o parceiro ideal, terei paz. Quando eu me curar, estarei bem. Esse quando é uma armadilha, pois ele nos retira do único momento onde a vida realmente acontece, o agora. Existem 3 tipos de desejos que nos mantêm prisioneiros. O primeiro é o desejo por prazeres sensoriais, a busca constante por estímulos agradáveis que, por natureza, são efêmeros. O segundo é o desejo de ser algo ou alcançar um status, uma busca do ego por permanência em um mundo mutável. E o terceiro é o desejo de não ser, ou seja, o desejo de escapar da dor, da tristeza ou da própria realidade. Ironicamente, o desejo de fugir da dor cria ainda mais dor. Imagine que você está em um deserto e sente uma sede avassaladora. Você vê uma miragem e corre em direção a ela. Quanto mais você corre, mais cansado fica, e a água nunca chega. O Tanya é essa miragem. Nós depositamos nossa esperança de paz em coisas que são, por definição, impermanentes. Quando essas coisas mudam ou desaparecem, e elas sempre mudam, nós sofremos. O sofrimento, portanto, nasce do choque entre o nosso desejo de que as coisas sejam estáticas e a realidade de que tudo flui. O apego é o filho direto do desejo. Nós nos apegamos não apenas a bens materiais, mas a ideias, a opiniões e, principalmente, a imagem que temos de nós mesmos. Quando alguém contradiz nossa opinião, sofremos. Quando nossa imagem é arranhada, sofremos. Mas por que sofremos? Porque tentamos segurar o vento com as mãos. O budismo nos convida a observar esse movimento da mente. Note como o seu pensamento cria uma necessidade e como você se torna escravo dela. A liberdade não vem de satisfazer todos os desejos, o que é impossível, mas de compreender a natureza do desejo. Se este ensinamento está fazendo sentido para você, aproveite este momento para verificar se já deixou o seu like. Comentar "Eu busco a clareza" ajuda a ancorar este conhecimento na sua mente e nos ajuda a crescer. A transformação começa quando substituímos o anseio pela apreciação. Em vez de desejar que o momento seja diferente, começamos a observar o momento como ele é. Isso não significa passividade. Você pode e deve agir para melhorar sua vida, mas a diferença está na intenção. Você age a partir da plenitude, não da carência. Quando você remove a pressão de que isso precisa me fazer feliz, você ironicamente se torna capaz de desfrutar das coisas de forma muito mais profunda. O desejo é como um incêndio. Se você o alimenta com mais lenha, mais conquistas, mais posses, mais validação.
Ele só cresce. A única forma de apagar o fogo é parando de alimentá-lo. Isso é o que o budismo chama de desapego. Muitas pessoas confundem desapego com indiferença ou com não amar nada. Na verdade, o desapego é a forma mais pura de amor. É amar algo sabendo que aquilo não te pertence, que aquilo vai mudar e que a sua paz interior não depende da posse daquilo. É permitir que a vida flua através de você sem tentar represá-la. Pense nos seus maiores arrependimentos ou nas suas maiores ansiedades. Quase todos eles estão ligados a um desejo de que as coisas tivessem sido diferentes ou de que o futuro ocorra de uma forma específica. Estamos constantemente brigando com a realidade. E, nessa briga, a realidade sempre vence. O sofrimento é o sinal dessa resistência. É a dor de tentar manter as portas fechadas para a mudança. Ao entender a raiz do seu desconforto, você começa a ter uma escolha. Você não precisa mais ser jogado de um lado para o outro pelas marés do desejo. Você pode observar o desejo surgir, como uma onda no oceano, e vê-lo desaparecer, sem precisar agir de acordo com ele. Você se torna o observador da sua mente, não mais o seu prisioneiro. Este é o caminho da transformação, sair do labirinto do eu quero para entrar no espaço vasto do eu sou. Neste caminho, cada desafio que você enfrenta é um espelho que revela onde você ainda está apegado. Se algo te irrita profundamente, há um desejo oculto de que as pessoas se comportem como você quer. Se algo te entristece imensamente, há um apego a uma forma que já se foi. O sofrimento é o mestre que aponta o dedo para o nosso ego e diz: olha aqui, é aqui que você ainda não é livre. Concluímos o segundo capítulo. Agora que entendemos a origem da dor, no próximo capítulo descobriremos que existe uma saída, um estado de paz que nada pode abalar. Se você quer continuar esta jornada de despertar, inscreva-se no canal, deixe o seu like e prepare o seu coração para o que está por vir. A paz que você procura está mais perto do que você imagina. Capítulo 3. A cessação da angústia, o despertar da paz interior. Existe um estado de ser onde o peso do mundo parece desaparecer. Um estado onde, independentemente das tempestades externas, existe um silêncio inabalável dentro do coração. Muitos acreditam que essa paz é reservada a monges em cavernas ou a seres iluminados que viveram há milhares de anos. Mas a terceira nobre verdade do budismo nos traz uma promessa revolucionária: a cessação do sofrimento é possível para você, aqui e agora. Não é um mito, é uma realidade psicológica e espiritual que aguarda o seu despertar. Neste capítulo, vamos explorar como alcançar o fim da aflição mental e o que significa verdadeiramente viver em liberdade. Antes de seguirmos, se você sente que sua mente está mais calma apenas por ouvir estas palavras, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Este pequeno gesto é uma forma de gratidão ao conhecimento e garante que você não perca os próximos passos desta transformação. A terceira nobre verdade é chamada de Niroda, que significa a extinção, a cessação. Se o sofrimento tem uma causa, que descobrimos ser o desejo e o apego, então, ao removermos a causa, o efeito também desaparece. É uma lógica simples, mas profunda. Imagine um quarto escuro que tem sido iluminado por uma lâmpada que gera um calor insuportável. Para acabar com o calor, você não tenta esfriar as paredes, você simplesmente desliga a lâmpada. Desligar a lâmpada do desejo egoísta é o caminho para o Nirvana. Muitas pessoas têm uma visão distorcida do Nirvana, achando que é um lugar para onde se vai após a morte. No entanto, na filosofia budista prática, o Nirvana é um estado de consciência. É o momento em que a mente para de reagir compulsivamente às circunstâncias. É quando você experimenta a realidade sem o filtro do eu gosto disso ou eu odeio aquilo. É o fim da guerra interna entre quem você é e quem você acha que deveria ser. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de uma clareza que nos permite lidar com os problemas sem perder o centro. Imagine o oceano. Na superfície,
pode haver ondas gigantescas, tempestades e caos. Mas, se você mergulhar profundamente, encontrará uma calmaria absoluta. As ondas continuam existindo lá em cima, mas elas não afetam a profundidade. Alcançar a cessação do sofrimento é aprender a viver nessa profundidade, mesmo enquanto as ondas da vida continuam a quebrar na superfície. A transformação ocorre quando percebemos que não precisamos de nada além do que temos agora para estarmos em paz. Isso soa radical, quase impossível, em uma sociedade baseada no consumo e na comparação constante. No entanto, se você observar um momento de verdadeira alegria em sua vida, notará que, naquele instante, você não queria nada. Você estava totalmente presente. A alegria não veio de algo que você adicionou, mas do fato de que, por um breve momento, você parou de buscar. Você permitiu que a busca cessasse. Se este conceito de paz interior ressoa com o que você busca, deixe seu like e compartilhe nos comentários. Eu escolho a paz. Sua interação ajuda a levar esta mensagem de cura para mais pessoas que sofrem em silêncio. O fim do sofrimento não significa que você se tornará uma pedra, sem sentimentos. Pelo contrário, quando o ego para de filtrar tudo através de seus próprios interesses, você se torna capaz de sentir uma compaixão e uma empatia muito mais profundas. Você começa a ver os outros não como ferramentas para sua satisfação ou obstáculos para seus desejos, mas como seres que, assim como você, buscam a felicidade e temem a dor. O silêncio do ego é o nascimento do amor altruísta. Para praticar a cessação no dia a dia, comece a identificar os pequenos incêndios que você cria. Quando alguém te corta no trânsito e você sente o sangue ferver, esse é o sofrimento surgindo. Naquele momento, você tem a oportunidade de praticar Niroda. Você pode observar a raiva, reconhecer que ela nasce de um desejo de que o mundo seja perfeito, e escolher não alimentar o fogo. Você respira e solta. Nesse soltar, há uma pequena libertação. Milhares dessas pequenas liberações ao longo do dia constroem a base para uma paz duradoura. O budismo nos ensina que a felicidade que depende de condições é uma felicidade frágil. Se você é feliz porque está sol, sua felicidade morrerá na chuva. Se você é feliz porque te elogiaram, sua felicidade morrerá na crítica. A proposta aqui é encontrar a felicidade incondicionada. Aquela que emana de dentro para fora, fruto da compreensão da natureza da mente. É o reconhecimento de que sua essência é pura, luminosa e já está em paz. O sofrimento é apenas uma nuvem passageira que obscurece o sol da sua consciência. Ao longo desta caminhada, você perceberá que a cessação do sofrimento é, na verdade, um retorno para casa. É o retorno ao seu estado natural de equilíbrio. Passamos a vida inteira correndo, tentando chegar a algum lugar, tentando ser alguém, sem perceber que o tesouro que buscamos já está sob nossos pés. O mestre budista não te dá nada que você já não tenha, ele apenas te ajuda a remover o que está sobrando, as ilusões, os medos e as cobranças excessivas. Quando você para de brigar com a vida começa a trabalhar a seu favor. Você entra no fluxo do universo. As coisas começam a se organizar de formas inesperadas, não porque você as controlou, mas porque você parou de bloqueá-las com sua resistência. O sofrimento, que antes parecia um monstro invencível, revela-se como uma sombra que desaparece assim que você acende a luz da consciência. Chegamos ao fim deste terceiro capítulo. Você já compreendeu que o sofrimento existe, de onde ele vem e que existe uma saída. Mas como caminhar nessa direção na prática? No próximo capítulo, revelaremos o caminho de 8 passos. O guia definitivo para uma vida de equilíbrio e sabedoria. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações. Sua jornada para a liberdade está apenas começando. Capítulo 4. O mapa da libertação, o caminho de 8 passos e a conduta ética. Até agora, compreendemos que o sofrimento não é um castigo aleatório,
mas uma condição que possui raiz e que pode ser cessada. No entanto, saber que existe uma saída não é o mesmo que caminhar por ela. O Buda não era apenas um filósofo, ele era um guia prático. Ele nos deixou o que chamamos de o nobre caminho óctuplo, um mapa detalhado de 8 áreas da nossa vida que precisamos alinhar para que a transformação ocorra de forma plena e duradoura. Este caminho não é uma lista de mandamentos, mas um treinamento integral para o corpo, para a fala e para a mente. Se você busca uma mudança real, e não apenas um alívio temporário, este é o momento de prestar máxima atenção. Antes de detalharmos esse mapa de libertação, se este conteúdo está sendo um divisor de águas na sua percepção da vida, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Ao fazer isso, você se torna parte de uma comunidade que escolheu a consciência em vez da ignorância, e ajuda este vídeo a chegar a quem está perdido em meio à tempestade da mente. O caminho óctuplo é dividido em 3 grandes pilares: a sabedoria, a ética e a disciplina mental. Neste capítulo, focaremos na base que sustenta todo o crescimento espiritual, a ética, ou sila. Muitas pessoas ignoram a conduta ética, achando que a paz interior pode ser alcançada apenas com meditação. Mas o budismo é categórico: uma mente agitada pela culpa, pela mentira ou pela violência nunca conseguirá mergulhar nas águas profundas da meditação. A ética é a proteção que criamos para nossa própria mente. O primeiro passo desse pilar é a fala correta. Já parou para pensar na energia que você gasta criticando, julgando, mentindo ou espalhando boatos? Cada palavra agressiva que proferimos cria uma ressonância de agitação dentro de nós. A fala correta não é apenas evitar o erro, mas usar a palavra para construir, curar e unir. Pergunte-se antes de falar: isso é verdade? Isso é gentil? Isso é necessário? Se não for, o silêncio é a sua melhor prática. Ao purificar sua fala, você começa a sentir um alívio imediato no seu sistema nervoso. A mentira é pesada, a verdade é leve. O segundo passo é a ação correta. Isso envolve não prejudicar seres vivos, não tomar o que não lhe pertence e manter uma conduta íntegra em seus relacionamentos. Quando agimos com integridade, criamos o que os budistas chamam de bom karma. O karma não é uma vingança cósmica, é simplesmente a lei de causa e efeito. Se você planta sementes de cuidado e respeito, os frutos que colherá serão de segurança e paz. O sofrimento que muitos sentem hoje é o eco de ações passadas baseadas no egoísmo. Mude sua ação hoje e você estará mudando seu destino amanhã. Se você está sentindo que estes princípios podem trazer mais ordem e paz para a sua rotina, não se esqueça de deixar o seu like. Comente abaixo: eu sou o mestre das minhas ações. Isso fortalece o seu compromisso com este ensinamento. O terceiro passo da ética é o meio de vida correto. Como você ganha o seu dinheiro? O seu trabalho contribui para o bem-estar coletivo ou ele se baseia no engano, na exploração ou na destruição? Passamos a maior parte do nosso dia trabalhando. Se o seu sustento vem de algo que agride seus valores ou prejudica outros seres, você estará em constante conflito interno. O budismo nos incentiva a buscar ocupações que reflitam nossa busca pela paz. Quando seu trabalho e seu propósito estão alinhados, a vida deixa de ser um fardo e se torna uma extensão da sua prática espiritual. Entenda que o sofrimento que surge dessas áreas não é uma punição externa. Se você mente e se sente ansioso com medo de ser descoberto, a ansiedade é o resultado natural da mentira. Se você agride alguém e vive com medo da retaliação, esse medo é o fruto da sua própria semente. A transformação começa quando assumimos a responsabilidade total por como interagimos com o mundo. O caminho da ética não é sobre ser bonzinho para os outros, é sobre ser inteligente o suficiente para não criar o próprio inferno mental. Ao alinhar sua conduta, você cria uma base sólida. É como construir uma casa sobre a rocha em vez da areia. Quando as crises vierem, e elas virão, pois a impermanência é a regra,
Você não será levado pelas correntezas da culpa ou do arrependimento. Você terá a paz do justo. Essa paz é o combustível necessário para os próximos passos da jornada, que envolvem o domínio das emoções e a clareza da visão. A ética budista nos ensina a olhar para o outro não como um estranho, mas como uma extensão de nós mesmos. Se o sofrimento não é castigo, então a dor do outro também merece compaixão, não julgamento. Ao agir com ética, você para de produzir sofrimento para si e para o mundo. Você se torna um ponto de luz, uma presença calmante em um mundo frequentemente caótico. É aqui que o sofrimento começa a ser transmutado em sabedoria. Encerramos aqui o 4º capítulo. Você já tem a fundação ética necessária para a mudança. Mas como lidar com os pensamentos que insistem em nos sabotar? No próximo capítulo, entraremos no domínio da mente, explorando o esforço, a atenção plena e a concentração. Inscreva-se, deixe o seu like e continue comigo nesta trilha de despertar. O poder de transformar sua mente está em suas mãos. Capítulo 5. O Santuário da Mente, Atenção Plena e o Poder do Agora. Chegamos ao coração da prática budista. Após compreendermos a natureza da dor e estabelecermos uma conduta ética, precisamos enfrentar o campo de batalha onde tudo se decide, a nossa própria mente. Você já sentiu que é escravo dos seus pensamentos? Que sua mente corre para o passado com remorso ou para o futuro com ansiedade, raramente permitindo que você saboreie o presente? O budismo nos ensina que a mente sem treinamento é como um macaco louco, saltando de galho em galho, criando problemas onde eles não existem. Mas existe um remédio para essa agitação. Neste 5º capítulo, vamos mergulhar nos pilares da disciplina mental do caminho óctuplo: esforço correto, atenção plena e concentração. Prepare-se, pois o que você vai aprender aqui é a chave para a verdadeira liberdade emocional. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Sua interação é o que nos permite continuar produzindo este conteúdo profundo e transformador. O primeiro passo da disciplina mental é o esforço correto. Muitas pessoas acham que o caminho espiritual é sobre passividade ou deixar a vida levar. Nada poderia estar mais longe da verdade. O esforço correto é o uso consciente da vontade para cultivar estados mentais positivos e abandonar os negativos. É como cuidar de um jardim. Você precisa ter o esforço de arrancar as ervas daninhas, a raiva, a inveja, o medo, e o esforço de plantar e regar as flores, a gratidão, a gentileza, a clareza. Se você não fizer esse trabalho consciente, sua mente será tomada pelo mato alto da negatividade por pura inércia. O segundo passo, e talvez o mais famoso no mundo moderno, é a atenção plena ou sati. A atenção plena é a habilidade de estar totalmente presente no que você está fazendo, sentindo e pensando, sem julgamento. O sofrimento se alimenta da nossa ausência. Quando você está lavando a louça, mas pensando na conta que tem que pagar amanhã, você não está vivendo, você está apenas sofrendo por antecipação. A atenção plena te traz de volta para o refúgio do agora. No agora, raramente há um problema real. O problema geralmente está na nossa interpretação do que passou ou do que virá. Imagine que sua mente é um céu vasto e seus pensamentos são nuvens. A pessoa que sofre tenta agarrar as nuvens ou soprá-las para longe. A pessoa que pratica atenção plena apenas observa as nuvens passarem, sabendo que elas não são o céu. Você não é o seu pensamento de eu não sou capaz. Você é o espaço onde esse pensamento surge e desaparece. Ao desenvolver essa consciência, você ganha o que chamamos de espaço de manobra. Entre o que acontece com você e a sua reação, existe um pequeno intervalo. É nesse intervalo que reside a sua liberdade. Se você sente que precisa de mais presença e paz no seu dia a dia, deixe o seu like e comente: eu estou presente. Esse ato simples ajuda a focar sua intenção na prática que estamos discutindo.
O terceiro passo é a concentração correta ou samadhi. Trata-se da capacidade de focar a mente em um único ponto, como a respiração, até que as distrações cessem e a mente se torne calma e límpida como um lago sem ondas. A concentração profunda nos permite ver através das ilusões do ego. Quando a mente está concentrada, ela se torna uma ferramenta poderosa de investigação. Você começa a ver a raiz das suas angústias e percebe que elas não têm solidez. Elas são como fantasmas que desaparecem quando você acende a lanterna da atenção. A transformação através da disciplina mental não acontece da noite para o dia. É uma prática constante, um treinamento de atleta para o espírito. Mas os resultados são gratificantes. Você começa a perceber que pode escolher não se identificar com a raiva quando ela surge. Você começa a notar os primeiros sinais da ansiedade no corpo e aprende a respirar através dela, impedindo que ela se torne um ataque de pânico. O sofrimento deixa de ser um tsunami que te afoga e passa a ser uma maré que você sabe navegar. O budismo nos convida a sermos os guardiões da nossa própria porta mental. Quem você deixa entrar? Que tipo de pensamentos você está alimentando? Se você passa o dia consumindo notícias trágicas, fofocas e comparações em redes sociais, você está entregando as chaves da sua paz para o caos. O esforço correto e a atenção plena te devolvem o controle. Você passa a selecionar o que nutre sua alma. Lembre-se, o sofrimento não é um castigo divino, é muitas vezes o resultado de uma mente que não sabe onde pousar. Ao treinar sua mente para repousar no presente, você descobre que a paz que você tanto buscava fora, na verdade, sempre esteve aí, escondida sob o ruído dos seus próprios pensamentos. A disciplina mental é o processo de abaixar o volume desse ruído para que a música da vida possa finalmente ser ouvida. Chegamos ao fim da primeira metade da nossa jornada. Você já entende a ética e a disciplina mental. Nos próximos capítulos, entraremos na sabedoria profunda, explorando a impermanência, o desapego e como transformar a dor em compaixão universal. Se você quer continuar despertando, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de clareza. O caminho continua, e o melhor ainda está por vir. Capítulo 6. A dança da impermanência, abraçando a mudança. Você já sentiu aquele medo profundo de que algo bom em sua vida acabe? Ou talvez aquela sensação de desespero quando uma fase difícil parece não ter fim? A maioria de nós vive tentando segurar o que é fluido e empurrar o que é inevitável. Passamos a vida construindo castelos de areia na beira do mar, sofrendo cada vez que uma onda desmancha nossas torres. Mas e se a chave para a paz não for construir castelos mais fortes, mas sim entender a natureza da maré? O ensinamento budista sobre a impermanência, ou anicca, é o remédio mais potente contra a ansiedade e o lamento. Entender que tudo muda não é uma notícia triste, é a porta para a verdadeira liberdade. Neste 6º capítulo, vamos aprender a fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Mas antes de revelarmos como transformar o medo da perda em aceitação plena, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Ao se inscrever, você fortalece sua busca pelo conhecimento e garante que continuará recebendo as ferramentas necessárias para navegar as mudanças da vida com serenidade. O seu like é a forma de dizer ao mundo que a sabedoria é o caminho que você escolheu. A impermanência é a característica fundamental de todos os fenômenos existentes. Desde as galáxias mais distantes até as células do seu corpo, nada permanece igual por 2 segundos seguidos. O Buda ensinou que o sofrimento nasce da nossa resistência a essa mudança. Nós queremos que a juventude dure para sempre, que as pessoas que amamos nunca nos deixem, que a felicidade seja um estado estático. No entanto, a vida é movimento. Quando tentamos congelar o momento, criamos tensão. É como tentar segurar um rio. Você não consegue parar a água e ainda acaba se cansando. Aceitar a impermanência significa entender que a dor que você sente agora vai passar. Sim,
aquele peso no peito, aquela situação financeira difícil ou aquele luto doloroso, nada disso é eterno. Mas significa também entender que os momentos de alegria são preciosos justamente porque são passageiros. Quando você sabe que uma flor vai murchar, você a aprecia com muito mais intensidade enquanto ela floresce. A impermanência não tira o valor da vida, ela o multiplica. Ela nos ensina a viver o agora com uma profundidade que a ilusão da eternidade jamais permitiria. Se este ensinamento sobre a impermanência está trazendo um novo fôlego para os seus dias, aproveite para deixar o seu like e compartilhar sua reflexão nos comentários. Eu aceito o fluxo da vida. Sua participação é essencial para que esta mensagem de esperança alcance mais pessoas. A transformação acontece quando paramos de ver a mudança como um inimigo. Muitas vezes, o que chamamos de sofrimento é apenas a vida se reorganizando para algo novo. Quando uma porta se fecha, não é um castigo, é a impermanência agindo, abrindo espaço para que outras portas apareçam. Se as folhas não caíssem no outono, a árvore não teria energia para florescer na primavera. O seu sofrimento atual pode ser o outono da sua alma, preparando o terreno para uma nova e mais vibrante versão de si mesmo. Para aplicar a sabedoria da impermanência no cotidiano, comece a observar as pequenas mudanças. Olhe para o céu e veja como as nuvens se transformam. Sinta como sua respiração entra e sai, nunca sendo a mesma. Quando um pensamento negativo surgir, diga a si mesmo, isso também vai passar. E quando algo maravilhoso acontecer, diga, vou desfrutar disso plenamente agora, pois sei que é passageiro. Essa postura remove o desespero da perda e a ansiedade da posse. Você se torna um viajante leve, que aprecia a paisagem sem tentar carregar as montanhas nas costas. O budismo nos ensina que a única coisa que não muda é a própria lei da mudança. Ao nos alinharmos com essa verdade, paramos de sofrer pelo que perdemos e começamos a ser gratos pelo que tivemos. O apego é uma tentativa de parar o tempo, a sabedoria é o reconhecimento de que somos parte do tempo. Quando você abraça a impermanência, você descobre uma paz inabalável, não porque nada muda, mas porque você parou de se abalar com as mudanças. Você se torna como o espaço, as nuvens passam, as tempestades ocorrem, o sol brilha, mas o espaço permanece vasto, intocado e sereno. Concluímos o 6º capítulo. Você aprendeu que a vida é um fluxo constante e que a paz vem de abraçar esse movimento. Mas quem é esse eu que sofre e que tenta controlar a vida? No próximo capítulo, vamos desvendar a maior de todas as ilusões, a ilusão do eu separado. Inscreva-se, deixe o seu like e prepare-se para o despertar mais profundo da sua existência. A verdade está prestes a se revelar. Capítulo 7. A ilusão do eu, o despertar para a interconexão. Se você pudesse apontar para si mesmo agora, o que você apontaria? Para o seu corpo? Suas células mudam constantemente. Para seus pensamentos? Eles vêm e vão como o vento. Para suas emoções? Elas são tão instáveis quanto o clima. O budismo nos traz um dos conceitos mais desafiadores, e ao mesmo tempo, mais libertadores, anatta, a ausência de um eu permanente e independente. A maior parte do nosso sofrimento vem da tentativa de proteger, satisfazer e exaltar um eu que, na verdade, é uma construção mental. Ao entendermos que não somos uma ilha isolada, mas parte de um oceano infinito, o peso do ego desaparece. Neste 7º capítulo, vamos explorar como a ilusão da separação cria dor e como despertar para a interconexão pode curar sua vida. Mas antes de mergulharmos nessa verdade profunda, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Ao fazer parte desta jornada, você se conecta a milhares de outros buscadores, provando na prática que não estamos sozinhos nesta busca pela verdade. Deixar o like é um gesto de generosidade que ajuda este conhecimento a se espalhar. Imagine uma onda no meio do oceano. A onda pode pensar, eu sou uma onda,
sou diferente das outras, sou maior que aquela ou menor que esta. Ela pode ter medo de quebrar na praia e deixar de existir. Esse é o nosso ego. Vivemos como ondas, esquecendo que somos o oceano. O sofrimento nasce desse eu que se sente ameaçado, que entra em competição, que se sente inferior ou superior. O Buda ensinou que o eu é como um redemoinho em um rio, ele tem uma forma e um movimento, mas é feito inteiramente da água do rio. Não existe um redemoinho separado da água. Quando entendemos Anatta, percebemos que nada do que acontece conosco é pessoal no sentido estrito. Se você sente raiva, não é o seu eu que é raivoso, é um processo mental surgindo devido a causas e condições. Se você falha em algo, não é um eu fracassado, é apenas um resultado temporário de uma ação. Essa percepção retira a carga dramática da vida. Paramos de levar tudo para o lado pessoal e começamos a observar a vida como um grande fenômeno de interdependência. Você é o resultado de seus ancestrais, da comida que ingere, do ar que respira e das ideias que consome. Você é o universo se expressando em uma forma específica. Se esta visão de interconexão ressoa com você e traz um sentimento de alívio, deixe o seu like e comente, eu sou parte do todo. Sua interação ajuda a fortalecer a egrégora de sabedoria que estamos construindo aqui. Essa compreensão leva naturalmente à compaixão. Se eu não sou um eu separado, e você não é um eu separado, a sua dor é a minha dor. O budismo chama isso de interser. Não existe eu sem o sol, sem as plantas que produzem oxigênio, sem os agricultores que plantam o que eu como. Quando você percebe que está conectado a tudo e a todos, o egoísmo perde o sentido. Por que eu prejudicaria você, se você é uma extensão de mim? O sofrimento, que antes era uma barreira que nos isolava, torna-se a ponte que nos une através da empatia. A transformação definitiva ocorre quando você para de tentar ser alguém e começa a simplesmente ser. A pressão para ter sucesso, para ser especial ou para ser aprovado pelos outros vem da necessidade do ego de se afirmar. Quando você entende que o eu é uma ilusão fluida, você relaxa. Você pode desempenhar seus papéis, pai, mãe, profissional, amigo, com total dedicação, mas sem o apego de que esses papéis definem quem você é. Você se torna livre para agir com autenticidade, pois não tem mais uma imagem rígida para proteger. No dia a dia, pratique observar as etiquetas que você coloca em si mesmo. Eu sou ansioso, eu sou inteligente, eu sou azarado. Perceba que essas são apenas histórias que a mente conta. Por trás das histórias, existe uma consciência vasta e pura que não pode ser rotulada. Ao desconstruir a ilusão do eu, você descobre que o sofrimento não tem onde pousar. Se não há um eu rígido para ser ferido, a ofensa do outro passa através de você como o vento através de uma rede. Você se torna invulnerável, não por ser forte, mas por ser vasto. O fim do sofrimento é o fim da separação. Ao despertar para a interconexão, você descobre que nunca esteve sozinho, nunca foi um castigo divino e nunca esteve fora do fluxo perfeito da existência. Você é o universo consciente de si mesmo. E nesse reconhecimento, existe uma alegria silenciosa e uma paz que ultrapassa todo o entendimento. A jornada da transformação atinge aqui um novo patamar, o da sabedoria que liberta através do amor universal. Chegamos ao fim do 7º capítulo. Agora que desconstruímos a ilusão do eu, como podemos viver essa sabedoria no meio do caos do mundo moderno? No próximo capítulo, falaremos sobre a compaixão e o amor benevolente como ferramentas de cura. Inscreva-se, deixe o seu like e não perca o próximo passo. A sua transformação está se tornando completa. Capítulo 8. A força do coração, compaixão e amor incondicional. Até este ponto da nossa jornada, exploramos profundamente a mente, a impermanência e a ilusão do eu. Mas a sabedoria budista não é apenas um exercício intelectual ou uma busca por tranquilidade pessoal.
Ela floresce verdadeiramente quando se transforma em ação no mundo através do coração. Muitas vezes, quando sofremos, tendemos a nos fechar em nós mesmos, criando um casulo de dor que nos isola. No entanto, o segredo da transformação é exatamente o oposto: abrir o coração. A compaixão não é apenas um sentimento nobre, é uma ferramenta poderosa que dissolve o sofrimento e nos conecta à fonte da vida. Neste 8º capítulo, vamos aprender as práticas de Metta e Karuna, o amor benevolente e a compaixão ativa. Mas antes de revelarmos como o amor pode ser a cura para as suas feridas mais profundas, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Ao fazer isso, você está praticando um ato de generosidade, ajudando esta mensagem de cura a alcançar milhares de outras pessoas que também buscam conforto e direção. O seu like é a prova de que o amor e a sabedoria podem se espalhar mais rápido do que a dor. No budismo, a compaixão, ou karuna, é definida como o desejo de que todos os seres se libertem do sofrimento. O amor benevolente, ou metta, é o desejo de que todos os seres sejam felizes. Quando você cultiva esses estados, ocorre uma mudança química e espiritual em seu ser. O sofrimento, que antes parecia um castigo pessoal, transforma-se em um combustível para a empatia. Você olha para a sua própria dor e diz: agora eu entendo o que os outros sentem quando sofrem. Que a minha dor sirva para que eu seja mais gentil com o mundo. Imagine que o seu coração é como uma lâmpada. Se você tenta iluminar apenas a si mesmo, a luz é limitada e as sombras ao redor permanecem assustadoras. Mas, quando você decide iluminar o caminho dos outros, a sua própria estrada se torna clara e radiante. A prática de Metta Bhavana começa com você mesmo. Você não pode dar o que não tem. Comece desejando paz a si mesmo, que eu esteja seguro, que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu viva com facilidade. Muitas vezes, somos nossos juízes mais cruéis. A transformação exige que você troque a autocrítica pela autocompaixão. Se você sente que este chamado para o amor está tocando sua alma, deixe o seu like agora e comente: eu sou um canal de compaixão. Sua interação é o que mantém este projeto vivo e vibrante, levando luz onde há escuridão. A verdadeira maestria da compaixão surge quando estendemos esse amor para aqueles que nos feriram. Isso soa impossível para muitos, mas é o ápice da libertação. O Buda ensinou que o ódio nunca termina com o ódio só termina com o amor. Quando você guarda rancor, é como se você bebesse veneno esperando que o outro morra. A compaixão por quem nos causou dor não significa aceitar o erro ou ser passivo perante a injustiça. Significa reconhecer que aquela pessoa também é um ser confuso, agindo sob a influência do seu próprio sofrimento e ignorância. Ao perdoar e enviar compaixão, você corta as correntes que te prendiam ao agressor. Você se liberta do passado. A ciência moderna já comprova o que os mestres budistas dizem há milênios: praticar a compaixão reduz o cortisol, fortalece o sistema imunológico e aumenta a sensação de bem-estar. O sofrimento deixa de ser um peso quando ele se torna o fundamento da sua conexão com a humanidade. Quando você ajuda alguém, o seu próprio problema diminui de tamanho. Você percebe que o meu sofrimento é apenas uma gota no oceano do sofrimento humano, e que todos estamos no mesmo barco. Essa percepção dissolve a solidão e traz um propósito sagrado para a existência. Transforme sua rotina em uma prática de amor. Ao caminhar pela rua, olhe para as pessoas e deseje silenciosamente que você seja feliz. Ao lidar com um colega difícil, pense que você encontre a paz que tanto te falta. Esses pequenos atos de bondade mental limpam o seu próprio campo energético. O sofrimento não é castigo, é o lembrete constante de que todos precisamos de cuidado. Quando você se torna esse cuidado, você se torna invencível. A dor pode até bater à sua porta, mas ela encontrará uma casa cheia de luz e amor, e não terá onde se instalar. A compaixão é a flor da sabedoria.
Sem sabedoria, a compaixão pode ser cega. Sem compaixão, a sabedoria pode ser fria e arrogante. O equilíbrio entre as duas é o que o budismo chama de as duas asas do pássaro da iluminação. Com uma asa só, o pássaro não voa. Para transformar sua vida, você precisa entender a realidade com a mente e acolher o mundo com o coração. O sofrimento é o convite para que você abra essas asas e voe acima das tempestades do ego. Encerramos o 8º capítulo com o coração aquecido pela compaixão. Mas como manter essa luz acesa quando o mundo ao nosso redor parece caótico e barulhento? No próximo capítulo, vamos tratar da sabedoria da equanimidade no mundo moderno, como viver o Dharma no meio do estresse, da tecnologia e das cobranças do dia a dia. Inscreva-se, deixe o seu like e continue firme. A sua paz está se tornando inabalável. Capítulo 9. O equilíbrio no caos, sabedoria e equanimidade no mundo moderno. Vivemos em uma era de excessos. Excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de ruído. É fácil falar de paz budista em um mosteiro isolado, mas como manter o centro quando seu celular não para de notificar, quando as contas estão vencendo e quando as redes sociais tentam te convencer de que a sua vida não é boa o suficiente? A sabedoria budista não é uma fuga da realidade, é uma ferramenta para viver no meio dela com uma dignidade inabalável. O conceito de upekkha, ou equanimidade, é a resposta para os desafios do século XXI. É a capacidade de permanecer em equilíbrio, como uma montanha, enquanto as nuvens do caos passam ao seu redor. Neste 9º capítulo, vamos aprender a aplicar o ensinamento do caminho do meio na vida urbana e tecnológica. Mas antes de revelarmos como proteger a sua sanidade mental neste mundo frenético, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Este gesto simples ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é vital para o equilíbrio emocional das pessoas, ajudando a combater a ansiedade generalizada com sabedoria milenar. A equanimidade não é indiferença ou frieza. É uma estabilidade radiante. Imagine que você está assistindo a um filme. Se você se identifica demais com o personagem, você sofre, chora e se desespera com cada cena. Se você tem equanimidade, você aproveita o filme, sente as emoções, mas sabe que, no fundo, é apenas uma projeção. No mundo moderno, somos bombardeados por filmes o tempo todo, notícias trágicas, comparações de estilo de vida, pressões estéticas. A prática de upekkha permite que você veja tudo isso sem ser arrastado pela correnteza. Você observa o caos, mas não se torna o caos. O Buda propôs o caminho do meio, nem a autoindulgência excessiva, nem o ascetismo extremo. No contexto atual, isso significa encontrar o equilíbrio com a tecnologia e o consumo. Você não precisa morar em uma caverna, mas precisa saber quando desconectar. O sofrimento moderno é, em grande parte, o sofrimento da comparação. Quando você olha a vida perfeita de alguém no Instagram e se sente inferior, você está permitindo que uma ilusão crie dor real em seu coração. A equanimidade te lembra que as aparências são impermanentes e muitas vezes falsas, e que o seu valor não depende de curtidas ou conquistas materiais. Se você sente que a sua mente precisa desse equilíbrio urgente, deixe o seu like e escreva nos comentários: minha paz é inegociável. Ao declarar isso, você cria um escudo mental contra as distrações e pressões do mundo exterior. Uma ferramenta prática para a equanimidade no dia a dia é o espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Quando você recebe um e-mail agressivo ou uma crítica injusta, a reação automática do ego é o contra-ataque ou a vitimização. O praticante budista respira. Nesse segundo de respiração, ele escolhe não reagir, mas responder. Ele percebe que a agressão do outro é o sofrimento do outro transbordando. Ao não reagir, você mantém o seu poder. Você se torna o mestre da sua energia, e não o escravo do humor alheio. O sofrimento deixa de ser um castigo externo e passa a ser apenas um vento que sopra, mas não te derruba.
A equanimidade também nos ajuda a lidar com o sucesso e o fracasso de forma igual. No budismo, esses são chamados de os 8 ventos mundanos: ganho e perda, honra e desonra, louvor e culpa, prazer e dor. A vida vai te dar todos eles em momentos diferentes. Se você baseia sua felicidade no louvor, a culpa te destruirá. Se baseia no ganho, a perda será insuportável. A transformação ocorre quando você se torna a consciência que observa os ventos passarem. Você celebra o sucesso sem arrogância e enfrenta o fracasso sem desespero, sabendo que ambos são passageiros. Viver o Dharma no mundo moderno significa transformar cada desafio em prática. O trânsito lento é uma oportunidade de praticar a paciência. Uma fila de banco é um momento para praticar a atenção plena na respiração. Uma discussão familiar é o campo para exercitar a fala correta e a compaixão. Quando você faz essa inversão, o mundo deixa de ser um lugar hostil e se torna o seu templo. O sofrimento não é um castigo, é um material de trabalho do escultor que está moldando a sua alma. Ao cultivar a equanimidade, você se torna uma presença curadora para os outros. Em um mundo onde todos estão gritando e reagindo, alguém que permanece calmo e lúcido é um farol. Sua paz torna-se magnética. Você descobre que a maior revolução que pode fazer não é mudar o mundo lá fora, mas mudar a frequência da sua mente aqui dentro. A vida melhor que você busca não está no futuro. Após a próxima conquista, ela está no presente, no equilíbrio inabalável do seu próprio ser. Chegamos ao fim do 9º capítulo. Você agora possui o mapa, a bússola e as ferramentas de proteção para a sua jornada. Mas como concluir essa transformação e viver o despertar pleno? No 10º e último capítulo, vamos falar sobre a iluminação na vida cotidiana, o florescer definitivo do lótus. Inscreva-se, deixe o seu like e prepare-se para o encerramento desta série que mudará a sua história para sempre. Chegamos ao ápice da nossa jornada. Depois de atravessarmos os vales do sofrimento, os labirintos do desejo e as montanhas da disciplina, alcançamos finalmente o horizonte da libertação. Este 10º capítulo não é apenas um encerramento, mas o verdadeiro começo da sua nova vida. Se você acompanhou cada passo até aqui, sua mente já não é a mesma. Você compreendeu que a dor não é uma sentença, mas um portal. Agora, vamos descobrir como manter essa chama acesa em cada segundo da sua existência, transformando o cotidiano em um ato sagrado de despertar. Antes de revelarmos o segredo final da iluminação na vida comum, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Você percorreu um longo caminho e este gesto final de apoio é o que garante que esta corrente de sabedoria continue crescendo e iluminando a vida de quem ainda está perdido na escuridão do sofrimento. Ao clicar no like, você sela o seu compromisso com a sua própria luz interior. Capítulo 10 – O florescer do lótus, a iluminação na vida cotidiana. Muitas vezes, imaginamos a iluminação como um evento místico e explosivo, algo que acontece apenas para seres especiais sob árvores distantes. Mas o budismo nos ensina uma verdade muito mais profunda e acessível. A iluminação é o estado natural da sua mente quando ela está livre de confusão e apego. É o florescer da flor de lótus. Como vimos, a lótus precisa da lama para crescer. A lama é o seu sofrimento, suas dificuldades financeiras, suas decepções amorosas e suas crises existenciais. Sem essa lama, não haveria força para o despertar. A transformação completa ocorre quando você para de lutar contra a lama e começa a usá-la como nutriente para a sua pureza. Viver de forma iluminada no dia a dia significa viver com presença radical. É entender que o sagrado não está apenas nos mantras ou nos incensos, mas na forma como você segura um copo de água, na paciência com que ouve um filho ou na integridade com que realiza o seu trabalho. A iluminação é a ausência de separação entre o espiritual e o material. Quando você percebe que o eu que sofre é apenas uma construção de pensamentos, o peso do mundo é retirado dos seus ombros.
Você começa a flutuar sobre as águas da vida, tal como a pétala da lótus que, embora toque a água, não se molha por ela. A transformação que buscamos através destes 10 capítulos se resume a uma mudança de perspectiva. O sofrimento não é um castigo. É um sinal de alerta da alma indicando onde estamos sendo rígidos, onde estamos resistindo ao fluxo da vida. A iluminação é a aceitação total e absoluta da impermanência. É amar o mundo sem tentar possuí-lo. É agir com compaixão sem esperar gratidão. É caminhar sobre a terra com a consciência de que cada passo é um milagre. Quando você atinge essa clareza, a busca termina, pois você percebe que o que você estava procurando já é o que você é. Se você sente que esta jornada transformou sua visão de mundo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar sua experiência final nos comentários. Escreva: "Eu despertei para a vida". Sua voz é o que inspira outros a iniciarem sua própria caminhada de cura e sabedoria. Neste estágio final, entendemos que o maior ensinamento do Buda foi a liberdade. Liberdade do medo da morte, pois a vida é eterna em sua mudança. Liberdade do medo da perda, pois nada nos pertence de fato. Liberdade do medo do julgamento, pois o eu que se importa com o julgamento é apenas uma ilusão. Ao integrar esses conceitos, você se torna o que os budistas chamam de um bodhisattva da vida cotidiana, alguém que busca o seu próprio despertar para poder ajudar no despertar de todos ao seu redor. Sua paz torna-se contagiosa. Seu silêncio torna-se eloquente. Sua simples presença cura o ambiente. A vida melhor que prometemos no início desta narração não é uma vida sem problemas. É uma vida onde os problemas não têm mais o poder de roubar a sua paz. É uma vida de dignidade, onde você assume a responsabilidade pelas suas emoções e para de culpar o destino ou os outros pela sua infelicidade. Você agora possui o mapa, a ética para te guiar, a meditação para te ancorar e a sabedoria para te libertar. O sofrimento foi o mestre severo que te empurrou para este caminho. Agora, você pode olhar para trás e ser grato por cada lágrima, pois foi cada uma delas que lavou seus olhos para que você pudesse ver a verdade. O segredo da iluminação cotidiana é a simplicidade. Não procure por fenômenos extraordinários. Procure ser extraordinariamente humano. Seja gentil quando for fácil, e mais gentil ainda quando for difícil. Seja grato pelo sol, mas também pela chuva que alimenta a terra. O despertar é apenas o ato de abrir os olhos e ver a realidade sem os filtros do ego. É descobrir que a felicidade incondicional sempre esteve disponível, esperando que você parasse de persegui-la no mundo externo para reconhecê-la no silêncio do seu coração. Nossa jornada de 10 capítulos chega ao fim, mas a sua prática está apenas começando. O conhecimento sem ação é como um mapa que nunca é percorrido. Pegue cada uma destas sementes que plantamos e regue-as diariamente com a sua atenção plena e compaixão. A transformação é um processo contínuo, uma dança eterna com o presente. Você já não é a pessoa que começou a ouvir este vídeo, você é agora um portador da sabedoria milenar, capaz de transformar qualquer dor em luz. Se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se no canal para continuar recebendo guias para a sua evolução espiritual. Deixe o seu like final como um selo de gratidão e gratidão por si mesmo, por ter se permitido este tempo de introspecção. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de sofrimento. Você pode ser um instrumento do despertar dela. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres encontrem a paz, que todos os seres se libertem do sofrimento. Até a nossa próxima jornada.